Olá, meus irmãos e irmãs do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Meu nome é Elane Martins, sou trabalhadora desta casa. É com muita alegria que estou aqui para estudarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui neste planeta, encarnado, pela oportunidade de aprendizagem, por meio da doutrina dos Espíritos. Vamos agradecer a presença dos bons Espíritos, a presença dos coordenadores deste trabalho. Vamos agradecer ao Divino Mestre Jesus. Neste sentimento de gratidão, vamos iniciar o nosso trabalho com bastante alegria. O tema de hoje faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É o item 19, o mal e o remédio. É uma instrução do Espírito Santo Agostinho, que com muita doçura, vamos dizer assim, com muita tranquilidade, nos faz uma pergunta. É sempre bom iniciarmos um estudo a partir de uma pergunta, porque nos remete a uma reflexão. E refletir sempre é bom, porque a doutrina nos esclarece que os ensinamentos de Jesus devem ser pensados, refletidos, para que possamos assimilá-los e praticá-los aqui na nossa vida cotidiana. Então, Santo Agostinho inicia a lição com uma pergunta. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Essa pergunta, ela precisa ser bem compreendida, porque a princípio pode parecer que Santo Agostinho está falando que a Terra é um planeta destinado ao sofrimento, ou é um planeta de sofrimento, que não é o caso. Santo Agostinho está remetendo aqui à compreensão que a Terra é um planeta de provas e expiações. E, tendo esta condição, é um planeta onde o sofrimento, as dores ainda se fazem muito presentes nas nossas vidas, nas nossas experiências, nos nossos processos educativos. E essas dores, esse sofrimento, a doutrina vem nos esclarecer como um elemento educativo que ele é, muitas vezes necessário à nossa caminhada evolutiva, que faz parte ainda da nossa condição de espíritos que habitam esse planeta, de espíritos que necessitam vivenciar as experiências do planeta Terra, mas também dores causadas pelas nossas próprias escolhas. Nós sabemos, pela doutrina, que tudo que nós fazemos fica registrado e tudo que nós fazemos gera uma consequência. O nosso livre-arbítrio, ele caminha lado a lado com esta lógica. Eu tenho a liberdade de escolher o meu caminho, mas eu tenho que ter a consciência que estas minhas escolhas geram consequências. E os próprios espíritos nos esclarecem que escolhas boas geram consequências boas e escolhas equivocadas geram dores, onde Santo Agostinho, neste mesmo capítulo, vem dizer que o próprio Jesus nos apontou que a Terra ainda é um planeta de sofrimento, justamente porque nós somos espíritos devedores, espíritos que têm a necessidade de reparar equívocos, espíritos que têm a necessidade de trabalhar, né, de renunciar, de se esforçar em prol desta felicidade prometida por Jesus. E todo trabalho gera esforço, todo esforço exige renúncia, exige aprendizagens que muitas vezes nós não temos e para podermos desenvolvê-las, né?
pode causar um pouco de desconforto, um pouco de sofrimento, de dor. Veja como a doutrina vem trazer para nós uma compreensão mais leve da dor, uma compreensão mais leve do sofrimento. Essa é a beleza da doutrina dos Espíritos, porque ao mesmo tempo que ela nos esclarece sobre a nossa verdadeira condição, ela também nos mostra o potencial que nós temos. Nós temos o potencial aqui, a nossa felicidade. Nós temos a potência da felicidade registrada em nós. Santo Agostinho diz isso. E Jesus selou em nós, né, essa felicidade, por isso que está dentro do capítulo Bem-aventurado. Ou seja, nós seremos felizes à medida que vamos vencendo essas aflições do mundo. E tendo a compreensão que essas aflições não são obras do acaso, não são dadas para nós de forma aleatória, de forma caprichosa. Não. Essas aflições são consequências de escolhas minhas, ou seja, onde a gente coloca a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Mas como? Que sofrimento terrível é esse? O que eu fiz para passar por ele? Constantemente, esses questionamentos passam sobre nossa cabeça e é natural e deve passar para podermos refletir sobre eles. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sofrer. Todo mundo quer ser feliz, porque esse selo, esse registro está em nós. Mas nós precisamos compreender que nós tivemos outras experiências talvez que não tenha sido num cenário que estamos atualmente. E por isso fizemos algumas escolhas que neste cenário atual não são compatíveis e geram algum tipo de desconforto, algum tipo de sofrimento, algum tipo de exigência. E nós sabemos que tudo aquilo que gera esforço, que gera trabalho, né, renúncia, paciência, tudo isso, de alguma forma, não está ainda de forma natural nas nossas ações. Nós estamos caminhando para este aprendizado. E aí ele nos diz que o único caminho para nós entendermos esse sofrimento de forma mais tranquila, mais leve, é a fé. É a fé na divina providência. A fé de que nada acontece por acaso. A fé nessas leis de causas e efeito, né? De sintonias, de afinidade, de escolhas. Compreendendo que o sofrimento ele se faz presente pela necessidade educativa, pela necessidade de repararmos, de nos educarmos. E compreendendo também que o sofrimento ele é causado pela ignorância. E a ignorância está mais próxima do egoísmo e do orgulho. À medida que nós vamos nos distanciando do egoísmo e do orgulho, nós vamos nos aproximando dos bons sentimentos, da paciência, da alegria, da esperança. Então, essa fé que Santo Agostinho nos recomenda é uma fé paciente, paciente nas promessas do Cristo. Vamos ter um pouquinho de paciência, vamos acreditar nesta promessa que ele diz, bem-aventurados. Vamos acreditar, mas é uma paciência com esperança. Uma paciência sabendo que este sofrimento que está no caminho para a felicidade terá um fim. E isso nos remete a um princípio da doutrina, que é o princípio da imortalidade da alma, o princípio dos valores espirituais, das necessidades espirituais que são as nossas verdadeiras necessidades. Isto é, os tesouros que Jesus nos recomendou a construir aqui na Terra. Então,
quando entendemos o sofrimento, entendemos toda esta luta nossa aqui na Terra, dentro de uma compreensão de que vai passar, de que esses sofrimentos são transitórios, são passageiros, são necessários naquele momento, nesta encarnação somente, mas que à medida que nós vamos com paciência, com fé, vivenciando, com inteligência, vivenciando este sofrimento, nós vamos nos distanciando deles até o dia que nós vamos nos libertar completamente, ou seja, o dia da felicidade. Mas Deus é tão bom, tão generoso, tão perfeito conosco, que nós sabemos que mesmo diante de tanto sofrimento, deste mal, ainda podemos ser felizes, porque a felicidade, ela está registrada em nós. Ela não distancia-se de nós quando estamos vivenciando um sofrimento. A felicidade está ali, dentro de nós, a alegria, a esperança, e que ela só será desenvolvida se tivermos a fé. Essa fé que Jesus nos recomendou, a fé inabalável, né? Aquela fé robusta, aquela fé que não vacila, aquela fé que tantos mestres exemplificaram, que mesmo diante de tantos sofrimentos, mostraram que estavam ali resignados diante da vontade de Deus. E nós precisamos seguir essas lições. Nós precisamos sempre, diante dos sofrimentos que nós vivenciamos aqui, pensar sobre o que eles estão nos ensinando. E se eles forem tão difíceis de vivenciá-los, né, de vencê-los, nós devemos buscar ajuda. Buscar ajuda na doutrina, no Evangelho, nos espíritos benfeitores que trabalham para esse processo de evolução espiritual da humanidade e buscar ajuda entre nós, e na nossa casa, no centro, em lugares que possam nos ajudar. Nós devemos buscar auxílio, porque esse é o propósito. Porque à medida que nós vamos buscando auxílio, vamos nos fortalecendo, vamos ficando fortes diante do sofrimento, nós vamos também aprendendo para ajudar outros que poderão estar fragilizados diante do sofrimento. Olha que beleza, né? Um ensinando o outro. Olha que maravilha, aproveitando aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu aprendi para poder diminuir a dor do outro, porque é isso que os irmãos mais evoluídos fazem conosco. Eles dividem conosco as suas lições, os seus ensinamentos, para que nós possamos nos fortalecer na fé, ter resignação, ter esperança, vivenciar as dificuldades, para podermos conquistar um pouquinho dessa felicidade aqui mesmo na Terra. O sofrimento, meus irmãos, ele é transitório, ele é uma ilusão terrena, ele faz parte ainda de uma necessidade material nossa que influencia na nossa vida espiritual para o bem ou para o mal, né? A nossa relação frente ao sofrimento é que vai nos colocar diante do reino de Deus ou do reino de dores. Mesmo assim, se nós fizermos a escolha para o reino de dores, mesmo assim nós seremos envolvidos por bons espíritos, envolvidos pelo Mestre Jesus, onde Santo Agostinho nos diz aqui que Ele, né, é a nossa fortaleza, que Jesus, como Ele mesmo disse, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa luz, é o nosso alimento, a nossa felicidade. Mesmo assim, se a gente insistir na ilusão, insistir no equívoco, mesmo assim nós não estaremos sozinhos. Nós estaremos envolvidos por Jesus e por todos os seus trabalhadores.
mas ele nos chama a atenção que feliz é aquele que sai da condição, né, de necessitado para a condição de trabalhador. Ou seja, nós todos somos necessitados do amparo do Cristo. Claro, a nossa condição ainda exige essas necessidades da misericórdia, do perdão, do auxílio divino, mas também a alegria do Cristo, a esperança da felicidade nos impulsiona a trabalharmos para consegui-la, para construí-la aqui mesmo neste mundo. Por isso que tem muitos irmãos que diante de tanto sofrimento perseveram na fé, perseveram na esperança, naquele impulso, no otimismo de que tudo vai passar, de que tudo vai ser resolvido, de que um dia aquele sofrimento terá um fim. Então, essa é a recomendação de Santo Agostinho. Eu acredito que deve ser a obrigação do cristão, principalmente do espírita, porque tem essas instruções tão claras, né? Trazida por espíritos abnegados, nos garantindo que as promessas de Jesus estão próximas de serem alcançadas. Que nós devemos ficar atentos, nós devemos nos envolver neste movimento de cura que está acontecendo agora no nosso planeta, iniciada desde a vinda do Divino Mestre. Meus irmãos, compreender que o sofrimento é um instrumento educativo, tirar todo aquele peso que é passado diante da dor é muito libertador. Esse é o ensinamento principal dessa lição. É a libertação de conceitos equivocados sobre a necessidade de trabalhar, sobre a necessidade de renunciar, de reparar. Até a palavra muda, em vez de pagar, a gente colocar reparar. Reparar o equívoco que eu mesmo cometi. Ele chama a atenção nesse capítulo, onde ele diz que quando nós retornamos à pátria espiritual e temos, né, a compreensão mais ampla da vida eterna, nós aceitamos esses desafios que são tão dolorosos aqui no plano material, que nós devemos ter esta fé, acreditar nesta certeza de que tudo o que está acontecendo conosco está sendo regido por leis perfeitas, leis justas, leis bondosas. Então, dentro desse ensinamento, eu finalizo quando ele diz: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Onde ele nos chama a atenção para a felicidade diante do trabalho, do esforço, da renúncia. Podemos substituir sofrimento por esses termos. Fica mais leve e também fica mais compreensível e nos ajuda a desenvolvermos esta fé que não vacila, esta fé em Deus, esta fé no Deus justo, no Deus bom, que quer a nossa felicidade. A fé nas promessas do Cristo, que nos garantiu que nós seremos felizes. A fé que nós não estamos desamparados, que nós não estamos sozinhos, que nós temos auxílio do alto e daqui da terra também, que basta ficarmos atentos. Basta acreditarmos e trabalharmos dentro desse movimento de auxílio a nós mesmos e, consequentemente, quando estivermos preparados, auxiliar o outro também. Então, finalizo aqui com muita alegria. Espero que estas breves reflexões possam motivá-los a ir até o capítulo, estudá-lo na íntegra e refletir sobre as lições dos Espíritos, sobre a narrativa de Kardec e todas as lições que esse capítulo nos dá. Então,
finalizo com alegria, agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas, a presença dos bons espíritos que coordenam este trabalho, a presença da luz do Divino Mestre. Que neste momento a luz de Jesus envolva a todos nós, nos dando esperança, nos dando alegria, nos fortalecendo. E aproveitando este momento de luminosidade e pedindo especialmente por aqueles que sofrem e sofrem muito. Porque muitas vezes o nosso sofrimento é tão pequeno diante de outro sofrimento. E neste momento que nós estamos tendo a oportunidade de conversar com o Cristo, de refletir sobre as suas lições, de conversar com Deus, nós aproveitamos para pedir que as bênçãos divinas caiam sobre esses irmãos, que diminuam os sofrimentos dos irmãos, principalmente aqueles que ainda estão distanciados dos ensinamentos de Jesus. Com muita gratidão, finalizo. Um grande abraço e até a próxima.